Olá, pessoal da Física 1. Esse aqui é o primeiro exercício da cinemática unidimensional. Vocês vão ver que eu tô com uma folha aqui, que eu já tô com parte da resposta e eu não queria que vocês olhassem antes da gente ler o enunciado. Então, vamos ver aqui juntos. O gráfico abaixo mostra o gráfico da posição de uma partícula em função do tempo. Associe os instantes A, B, C, D e E ao diagrama que descreve o movimento da partícula. Após isso, desenhe em cada um desses instantes os vetores velocidade e aceleração da partícula. Bom, pessoal, aqui, não sei se numa primeira leitura deu para vocês pegarem tudo que o enunciado pediu, né? Então, assim, vou fazer minhas observações. Esse daqui, quando a gente começar a analisar gráficos, o que eu gostaria? Que vocês não tivessem mais uma atitude só de observação. O que é uma atitude de observação? O aluno olha o gráfico e fala, que gráfico bonito. Porque geralmente é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que é uma postura que a gente traz do ensino médio, né? A partir de hoje, quando alguém lhe dar um gráfico, você tem que começar a estimular o raciocínio, a falar assim, o que eu tiro desse gráfico? Que informações relevantes estão sendo passadas para mim? Então, ao final desse exercício, você vai ver quanta informação a gente já conseguia tirar e a gente não fazia uma reflexão sobre todas essas possibilidades. Então, a primeira coisa de se notar, né, é o gráfico da posição pelo tempo, e ele vai descrever a trajetória de um corpo em 5 pontos específicos, A, B, C, D e E. Então, o que eu iria pedir para vocês em sala de aula, né? Para vocês fazerem eixos horizontais, vai fazer 5 linhas do eixo X, em cada uma dessas linhas vai ser o desenho do corpo ao longo do tempo. Será que só de olhar o gráfico você já sabe me dizer como que foi a trajetória desse corpo? Alguns sim, outros não. Então vamos ver aqui. Por exemplo, vou mostrar a resposta. Então o que eu estava falando para vocês? Se fosse em sala de aula, eu ia pedir para vocês cada um desenhar 5 eixos X. Por quê? Vai ser um para a letra A, para a letra B, para a letra C, D e E. Tudo bem? E daí, em todas essas trajetórias, eu defini uma origem em comum. A origem, gente, é quando o x é igual a zero. E daí eu poderia ter perguntado para vocês, esse ponto A aqui, ó, o corpo estava antes ou depois da origem? Pessoal, se aqui é o eixo x, o x igual a zero é aqui. Então, o ponto A está no x negativo. Se ele está no x negativo, o meu corpo A está aqui para a esquerda. Logo em seguida, eu perguntaria, e o ponto B, aonde que está a posição desse corpo? A posição desse corpo está em x igual a zero. Então, passou um tempo, o corpo se moveu e ele foi para a origem. E assim por diante. Daí percebe que o ponto C, o corpo foi bem para a direita, né? Só que aqui é um desenho qualitativo, mas é um desenho qualitativo bem feito, vamos dizer assim. Então, já vou observar o quê? Que o ponto C é quando o corpo foi o mais para a direita possível, não tem nenhum ponto maior do que o C. Né? O ponto D e o ponto E, o corpo já retorna de novo para a esquerda. Então, eu desenhei o meu corpo C o mais para a direita possível. O ponto D e o ponto E, o bloquinho, ele volta um pouco, mas ele volta até quando? Vocês percebem que o ponto E, ele não chega a encostar na origem? Ele para um pouquinho antes. Então, no ponto E, o meu corpo está um pouquinho antes da origem. Aí, isso que eu queria questionar vocês. No início do enunciado, quando eu não tinha mostrado esse desenho, vocês já tinham notado, já tinham percebido no seu raciocínio que o corpo tinha feito essa trajetória, que ele foi e ele voltou um pouquinho? E a partir de hoje é isso que você tem que se sentir estimulado, ok? Agora, não é só isso que o exercício pede. Ele pede também para cada instante a gente desenhar o vetor velocidade e o vetor aceleração da partícula.
Então, pessoal, eu vou parar aqui um pouquinho o vídeo, eu já volto. Eu vou completar um pouquinho aqui esse gráfico com algumas informações para a gente discutir primeiro a velocidade. Voltando, pessoal. Então, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai analisar os vetores velocidade em cada ponto. Então, o que que eu acrescentei aqui na figura no gráfico? Eu tinha que ver a velocidade em cada ponto específico. Se é em cada ponto, não é a velocidade média, porque a velocidade média tem que ter um intervalo de tempo. Aqui, como é em cada ponto e é um tempo específico, a gente tem que analisar a velocidade instantânea. E a velocidade instantânea, o que que a gente viu? Que era traçar a reta tangente naquele ponto. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma reta tangente no ponto A, eu fiz uma reta tangente no B, no C, no D e no E, ok? E aí a gente tem que fazer análise disso, né? Então, o que que é calcular a velocidade? O que que é essa reta tangente? O que que significa a velocidade? A velocidade é a inclinação dessa reta. Então, lembra? A inclinação pode ser positiva e a inclinação pode ser negativa, tudo bem? Então, como é uma reta crescente, a velocidade é maior do que A e a velocidade maior do que zero. E a velocidade no ponto B também vai ser maior do que zero. Então, como que eu vou representar aqui no desenho? Quando a velocidade for positiva, quer dizer que o vetor velocidade aponta na mesma direção do eixo x positivo. Percebe? Ó, aqui no ponto A e no ponto B, a velocidade é positiva. Então, quer dizer que os dois vetores apontam na mesma direção do eixo x crescente. Só que é um exercício qualitativo com significado. Então, percebe que eu desenhei o vetor velocidade um pouquinho menor e o vetor velocidade um pouquinho maior. Por quê? Vocês percebem que a inclinação do A é um pouquinho menos inclinado do que a velocidade no B? Então, aqui o módulo da velocidade em A é menor do que o módulo da velocidade em B, que tem maior inclinação. Então, aqui eu fiz uma flechinha menor e aqui eu fiz uma flechinha maior, ok? E aí a gente chega no ponto C. No ponto C, quando a gente traça a reta tangente, vocês percebem que essa reta não tem inclinação? Então, se ela não tem inclinação, a velocidade nesse ponto é zero. Aí, pessoal, atenção, assim, não teria que desenhar nenhum vetor, né? Porque é um vetor de módulo zero. Então, ele não tem tamanho, esse vetor. Só que não fazer nada, o que o professor pode pensar? Que você não sabe o conceito. Então, eu coloquei aqui, ó, que a velocidade no ponto C é zero, para o professor perceber que eu sabia o conceito, ok? E daí, faço o mesmo raciocínio no ponto D e no ponto E, só que agora, atenção, né? A inclinação da reta agora é decrescente, então quer dizer que a velocidade nesses dois pontos são negativas. Então, seguindo o mesmo conceito, se o vetor aponta para a direita quando a velocidade é positiva, então quando a velocidade é negativa, o vetor velocidade vai apontar contra o eixo x positivo, tá vendo? Então, aqui a velocidade no ponto D e a velocidade no ponto E, o vetor velocidade aponta para a esquerda. Tentei fazer o vetor VD um pouquinho maior do que o vetor VE. Por quê? Eu vejo que o VD está mais inclinado e o VE está um pouquinho menos inclinado, né? Então, quanto maior a inclinação, maior o módulo do vetor. Quanto menor a inclinação, né, menor o módulo do vetor. E veja, gente, que tem coerência o desenho, né? Porque se o carrinho estava vindo para a direita, o vetor velocidade aponta para a direita. E se o carrinho volta para a esquerda, o vetor velocidade tem que apontar nesse sentido. Mas isso aqui eu não fiz pela lógica do dia a dia. Eu consigo confirmar esses mesmos raciocínios, essa obtenção dessa resposta, a partir do cálculo diferencial. Ok? Nota, gente, que a gente já sabia que sempre no extremo, né, o corpo tem que parar para inverter o sentido. Tanto que esse ponto tem um nome especial, que é o ponto de retorno. Tudo bem?
Então, eu vou fazer de novo uma pausa para fazer uns desenhos para me assessorar na explicação do vetor aceleração da partícula. Voltando, né? Então, agora sim estamos prontos para a discussão do vetor aceleração. Então, vamos relembrar aqui primeiro um conceito que foi discutido no vídeo anterior. A aceleração é a segunda derivada da posição pelo tempo. Lembra? A aceleração era a derivada segunda da posição pelo tempo. Isso seria se eu fosse fazer a regra do tombo duas vezes. Se for num gráfico, a gente conversou que a segunda derivada era olhar a concavidade da função. Então, vamos por partes para relembrar. Então, aqui no ponto A, vocês percebem que apesar de eu não ter o movimento anterior, se eu fosse completar, me parece que esse lado esquerdo ia fechar a parábola com um sorrisinho positivo, como se fosse um sorriso feliz, contente. E a gente viu que quando a boca da função estivesse para cima, a concavidade ia ser para cima. E quando a concavidade está para cima, a aceleração é positiva, né? Lembra do contrário? Aqui no ponto C, a boca da função está para baixo. Então, a concavidade está negativa. Então, se a concavidade é negativa, quer dizer que a aceleração é negativa nesse ponto. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui o ponto A, já que a concavidade é positiva, né? É o mesmo conceito. Se é positivo, quer dizer que o vetor aceleração aponta na mesma direção do eixo x positivo. Tudo bem? Por isso que eu fiz essa flechinha em vermelho para a direita. Já no ponto C, a gente não viu que a concavidade era para baixo? Então, já que a aceleração no ponto C é negativa, o que isso significa? Que o vetor aceleração aponta no sentido contrário ao eixo x positivo, ok? E o ponto B, professora, a senhora pulou. Gente, aqui é um exercício qualitativo, é um exercício aberto. Então, o que eu vou impor para vocês? Deve existir um ponto de inflexão no meio do caminho. Por quê? Porque a concavidade era para cima e depois ela se tornou uma concavidade para baixo. Então, eu vou definir com vocês que esse ponto B é um ponto de inflexão e nós conversamos que num ponto de inflexão, por definição, a aceleração é zero. Tudo bem? Então, eu não teria que desenhar nenhum vetor, porque é um vetor de módulo nulo, né? Mas eu não escrever nada, o professor pode achar que eu não sei. Então, eu vou escrever aqui, ó, aceleração no ponto B é zero. E esse mesmo argumento a gente vai usar no ponto D. Porque, ó, vamos olhar o ponto C e o ponto E? No ponto C era uma concavidade para baixo. Aí, no ponto E, você percebe que tem uma curvinha aqui, ó, no final, no decaimento, que se eu pudesse continuar, me parece que faria uma concavidade para cima. Então, no ponto E, a gente vai falar que é uma concavidade para cima. Então, a aceleração no ponto E é maior do que zero. Então, se era para baixo e depois ficou para cima, então quer dizer que no meio do caminho tem um ponto de inflexão. Então, eu vou chamar justamente esse será o nosso ponto D. E se ele é um ponto de inflexão, a aceleração é nula. Tudo bem? E só para finalizar aqui o raciocínio, o ponto E, se ele tem concavidade positiva, o vetor aceleração vai apontar a favor do eixo x. Tudo bem? Quando a gente termina de fazer esse diagrama, gente, esse mesmo tipo de raciocínio você vai ter que fazer mais algumas vezes em outros exercícios, ok? Porque isso estimula. Percebe daquele gráfico inicial que não tinha rabisco nenhum? Você imaginava que dava para tirar tanta informação como nós tiramos? Então, é isso que a gente vai numa crescente de reflexão sobre os dados de entrada. Vamos ver o que mais dá. Às vezes o aluno fala assim, professora, esse ponto C tem coerência? Eu posso ter uma velocidade nula e ter uma aceleração atuando? Pode. Se a gente fosse pensar no movimento de eu jogar uma bolinha para cima e essa bolinha retornar para baixo, né? Joga uma caneta para o ar e joga ela e pega ela de novo na tua mão. Você concorda que no ponto mais alto da trajetória, no ponto mais alto, a velocidade é nula, mas sempre vai ter a gravidade atuando para baixo.
Então, que é a aceleração, né? Então, eu posso ter um ponto onde a velocidade é nula e ter a aceleração atuando. Tudo bem? E para finalizar, eu queria sinalizar mais um conceito com vocês. Eu vou fazer uma pausa para escrever um pouquinho aqui na folha e já já eu retorno. Retornando, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu queria conversar com vocês o conceito de movimento acelerado e movimento desacelerado. Antes da gente olhar isso daqui, às vezes o aluno chega assim do ensino médio, professora, o movimento vai ser acelerado quando a aceleração é maior que zero. E o movimento é desacelerado quando a aceleração for menor que zero. Não, isso é um conceito muito impreciso, não está certo. Quando a gente vai falar que é um movimento acelerado e desacelerado, o que eu vou conversar com vocês é que vocês têm que olhar as duas grandezas juntas, não é uma ou outra, tudo bem? Então, por exemplo, o que é considerado um movimento acelerado? É quando o vetor velocidade e aceleração apontam na mesma direção e sentido. Então, aqui, ó, é um movimento acelerado. Só que, se o meu vetor velocidade e aceleração apontarem em sentidos contrários, exemplo aqui, ó, um não tá para a esquerda e o outro não tá para a direita, então isso aqui é desacelerado, tudo bem? Quando eles estiverem sentidos opostos, é desacelerado. Então, nota que tem duas situações possíveis, né? Se eles têm que ter a mesma direção, né? Então, aqui, quando os dois forem positivos, é acelerado, mas os dois também podem ser negativos. Também vai ser acelerado, porque eles estão apontando no mesmo sentido. Já quando eles forem o contrário um do outro, percebe que são duas situações possíveis? Isso é um movimento desacelerado. Vamos ver se tem coerência? Então, por exemplo, aqui nesse caso, era um movimento acelerado e tinha que ser, né? Porque meu corpo estava vindo para a direita. Tem nexo nesse último ponto ser um movimento desacelerado? Tem, né? Porque se a gente olhar aqui o gráfico da posição, a velocidade, o corpo ele vai começar a parar. Percebe que ele vai permanecer parado aqui numa posição constante? É que ele não perguntou nenhum ponto depois do ponto E. Tudo bem? Mas ele estava desacelerando porque ele ia ficar para sempre na mesma posição. Então, se a gente for olhar ponto a ponto todas as definições, tudo tem coerência. Ó, espero ter ajudado. Se tiver dúvidas desse primeiro exercício, manda uma pergunta no fórum pra gente.